Olá, amigos e amigas do saber. No episódio de hoje falaremos sobre Epicuro e a filosofia como terapia. Para o filósofo grego, uma filosofia que não cura a alma é como uma medicina que não cura o corpo. Isso é, simplesmente inútil. Neste episódio, vamos explorar como o filósofo do jardim concebeu a filosofia como uma prática de libertação, consolo e autoconhecimento, uma verdadeira terapia para as nossas vidas. Vamos conhecer o tetrafármacon, ou o remédio quádruplo, capaz de aliviar os males mais profundos da alma. E ao final, veremos como os conselhos de Epicuro podem ajudar pessoas reais a enfrentarem angústias típicas de nossos tempos. Através de uma jovem fictícia chamada Ana, daremos um exemplo de como a filosofia pode nos ajudar a lidar com situações tais como o fracasso, a pressão social e o medo de decepcionar. Então, vamos lá, acompanhe. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos os nossos apoiadores. O podcast Filosofia Vermelha é um oferecimento de todos os que contribuem mensalmente com este trabalho através da plataforma Apoia-se. A todos vocês, meu muito obrigado. Sua contribuição é fundamental para que possamos seguir adiante ajudando mais pessoas. E se você ainda não é um apoiador, torne-se você também um de nossos apoiadores acessando o link que está na descrição deste episódio. Outra forma muito simples de apoiar este trabalho é avaliando o nosso podcast com 5 estrelas. Nós contamos hoje com mais de 150 mil inscritos apenas no Spotify, mas o número de pessoas que já deixou sua avaliação representa menos de 10% deste número. Se você ainda não nos avaliou, faça isso agora antes de entrarmos propriamente no tema deste episódio. Basta ir até o nosso perfil e dar um tap nas estrelinhas. E já que estamos em um podcast de filosofia, uma mensagem para você que busca uma visão mais geral de toda a história da filosofia ou que quer se aprofundar em temas específicos. Confira os 4 cursos que temos publicados até agora. Em nosso curso Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre, oferecemos uma visão panorâmica dos principais filósofos desde os pré-socráticos até alguns pensadores importantes do século XX. O nosso principal objetivo com este curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de você ler comentadores ou literatura secundária, você lerá textos escritos pelos próprios filósofos. O link para este curso está na descrição deste episódio. E além deste curso, temos também Crítica da Religião, Feuerbach, Nietzsche e Freud, curso no qual estudamos 3 obras fundamentais que abordam a religião, mas de uma perspectiva crítica. Nós estudamos as obras A Essência do Cristianismo, de Feuerbach, O Anticristo, de Nietzsche e O Futuro de uma Ilusão, de Freud. E nós temos também o curso A Filosofia de Karl Marx, uma introdução, no qual fazemos um recorte naquilo que há de especificamente filosófico nos textos do próprio Karl Marx. Abordamos temas que você dificilmente encontrará por aí em língua portuguesa. E para finalizar, é com grande satisfação que eu anuncio o lançamento de meu mais novo curso, Filosofia para a Vida, Refletir para Viver Melhor. Mostramos neste curso que a filosofia pode nos ajudar a viver de maneira mais satisfatória, pois muitos dos problemas pelos quais passamos têm origem em nossos pensamentos e não nas próprias coisas. De modo que enxergar a realidade sem erros e ilusões pode nos poupar muito sofrimento. Para ver a grade curricular e fazer a sua inscrição, basta clicar no link que está na descrição deste episódio ou o link que você encontra em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. Voltemos então ao nosso tema, Epicuro e a filosofia como terapia. Epicuro afirmava que é inútil toda filosofia que não pode curar a alma.
O filósofo do jardim concebia a atividade filosófica como uma prática para uma vida feliz, o que vai de encontro, por exemplo, à concepção aristotélica de filosofia, segundo a qual a filosofia era superior justamente por não se submeter a nenhum propósito externo a si. Segundo Aristóteles, assim como um senhor não precisa dar satisfações a ninguém, obedecer a ordens ou cumprir objetivos definidos por outrem, assim também a filosofia está acima de todas as ciências pelo fato de depender apenas de si própria e não estar submetida a interesses alheios. Epicuro se afasta desta concepção de filosofia e afirma que, assim como a medicina de nada serviria se não curasse o corpo, tampouco a filosofia teria alguma utilidade se não curasse a alma. Então, a filosofia tem, pelo menos, um objetivo a cumprir. Outra observação fundamental de Epicuro é a de que a filosofia é uma atividade para todas as idades. O filósofo grego inicia sua carta a Meneceu afirmando que nunca é cedo ou tarde demais para iniciar ou dar prosseguimento ao filosofar, tendo em vista que todos nós, em qualquer fase da vida, estamos sempre a buscar a felicidade. Epicuro assim afirma, abre aspas, que nenhum jovem adie o estudo da filosofia e que nenhum velho se canse dela, pois nunca é demasiado cedo nem demasiado tarde para cuidar do bem-estar da alma. O homem que diz que o tempo para este estudo ainda não chegou ou já passou é como o homem que diz que é demasiado cedo ou demasiado tarde para a felicidade. Logo, tanto o jovem como o velho devem estudar filosofia. O primeiro, para que, à medida que envelhece, possa mesmo assim manter a felicidade da juventude nas suas memórias agradáveis do passado. O último, para que, apesar de ser velho, possa ao mesmo tempo ser jovem em virtude da sua intrepidez perante o futuro. Temos, portanto, de estudar o meio de assegurar a felicidade, visto que, se a tivermos, temos tudo. Mas se não a tivermos, fazemos tudo para a obter. Fecha aspas. Eu considero esta passagem muito importante, porque, vejam, eu recebo mensagens de várias pessoas em minhas redes sociais colocando esta questão. Alguns dos meus alunos de meus cursos são jovens de apenas 15 anos de idade, enquanto outros já são aposentados acima dos 70. Os mais jovens pensam que ainda não são capazes de se dedicar à filosofia, enquanto os mais velhos pensam já ser tarde demais para iniciar algo novo. Agora, Epicuro afirma que nunca é cedo ou tarde demais para filosofar e que a filosofia está aberta a todos os que a ela querem se dedicar. Então vamos avançando e agora falaremos sobre o tetrafármacon, ou o remédio quádruplo. Em sua carta a Meneceu, encontramos Epicuro aconselhando o seu destinatário. Epicuro desenvolve aqui orientações semelhantes àquelas contidas em seu tetrafármacon, ou o remédio quádruplo, o qual consiste em um sumário das primeiras 4 doutrinas epicuristas. Descoberto no século XVIII em um papiro enterrado na antiga cidade de Herculano, na Itália, o tetrafármacon foi escrito pelo filósofo epicurista e poeta Filodemos, residente nesta cidade vizinha de Pompeia e enterrada sob as cinzas do vulcão Vesúvio. Na formulação deste papiro, o tetrafármacon consiste nas seguintes orientações. Vamos lá. É um tetrafármacon, é um remédio quádruplo, então são 4. Primeiro, não tenha medo de Deus. Segundo, não se preocupe com a morte. Terceiro, é fácil alcançar o que é bom. E quarto, é fácil suportar o que é terrível. Na carta a Meneceu, que é outro texto, as formulações de Epicuro aparecem mais desenvolvidas e ligeiramente diferentes, mas nós podemos, mesmo assim, identificar que alguns destes temas são trabalhados para
aliviar o destinatário das tribulações de sua alma. Então preste bem atenção. Estamos falando sobre o tetrafármacon, o qual foi descoberto em um papiro no século XVIII, na cidade de Herculano, na Itália, e estamos falando também da Carta a Meneceu. Então nós estamos falando sobre dois textos e vamos fazer uma breve comparação, porque na verdade os temas tratados por ambos os textos são bem semelhantes. Epicuro afirma inicialmente que não devemos temer os deuses. Tal conselho pode parecer hoje de menor importância, tendo em vista o declínio da influência religiosa diante do avanço da ciência na explicação do mundo em nosso tempo. Mas este conselho era de grande importância na sociedade grega de Epicuro. Epicuro afirma que os deuses existem, sem sombra de dúvidas, mas não como acreditam as massas. Vejamos o que Epicuro fala sobre isso em sua Carta a Meneceu. Abre aspas. Não é o homem que destrói os deuses da crença popular que é ímpio, mas antes quem descreve os deuses nos termos aceites pela multidão, pois as opiniões da multidão sobre os deuses não são percepções, mas antes falsas suposições. De acordo com estas superstições populares, os deuses enviam grandes males aos perversos e grandes bem-aventuranças aos íntegros, pois, sendo sempre favoráveis às suas próprias virtudes, aprovam quem é como eles, encarando como estranho tudo o que é diferente. Fecha aspas. Perceba o seguinte, nós encontramos aqui em Epicuro um eco daquela crítica de Xenófanes, um filósofo pré-socrático, aos deuses antropomórficos dos gregos, os quais exibiam as mesmas características morais de seu povo. Para Xenófanes, por exemplo, os deuses não podiam ser pensados como traiçoeiros ou vingativos, porque se tais ações são moralmente condenáveis até mesmo nos seres humanos, menos ainda poderíamos atribuí-las aos deuses. Epicuro afirma querer abolir não os deuses, mas as concepções populares sobre eles. E com isso, iríamos eliminar uma das fontes de temores e preocupações dos homens comuns. Mas agora a pergunta é: como podemos nos apropriar desta reflexão de Epicuro hoje? De que modo a filosofia pode nos ajudar a lidar com angústias de origem religiosa? Porque vejam, se, por um lado, a religião oferece consolo e sentido à vida de milhões de pessoas, ela também se configura, por outro, em uma enorme fonte de opressão para muitas outras pessoas. Vejam só, certa vez eu tive contato com um rapaz dilacerado em seu interior pelo conflito entre sua fé religiosa e sua sexualidade. Ele queria levar sua fé a sério e participar da vida de sua igreja, de sua comunidade, mas sua homossexualidade constituía um problema insolúvel para ele, tendo em vista que ele sempre ouvia nas pregações que a sua orientação sexual era pecaminosa. O conselho de Epicuro sobre não temer os deuses pode ser útil em casos semelhantes, porque nos ensina a examinar a natureza dos deuses. Vejam só, será que o Deus cristão de fato está preocupado com a orientação sexual de cada pessoa? E tendo em vista que a Bíblia é um texto que permite distintas interpretações, vale a pena examinar de perto os evangelhos a fim de compreender se Deus realmente se importa com aquilo que Freud chama de escolha objetal. O segundo remédio do tetrafármaco diz respeito à morte. A formulação do tetrafármaco não reproduz fielmente a mesma ideia contida na Carta a Meneceu, porque, longe de afirmar que não devemos nos preocupar com a morte, Epicuro afirma, na verdade, que não devemos temê-la. Vejamos então um trecho da Carta a Meneceu. Abre aspas. Habitua-te à crença de que a morte não nos diz respeito, dado que todo o mal e todo o bem assentam na sensação e a sensação acaba com a morte. Logo, a crença verdadeira de que a morte nada é para nós faz uma vida mortal feliz, não ao acrescentar-lhe um tempo infinito, mas
ao eliminar o desejo de imortalidade. Pois não há razão para que o homem que tem plena certeza de que nada há a recear na morte encontre algo que recear na vida. Assim, também é tolo quem diz que receia a morte não por ser dolorosa quando chegar, mas por ser dolorosa a sua antecipação. Pois o que não é um peso quando está presente é doloroso sem razão quando é antecipado. A morte, o mais temido dos males, não nos diz, consequentemente, respeito, pois enquanto existimos, a morte não está presente. E quando a morte está presente, nós já não existimos. Nada é, portanto, nem para os vivos, nem para os mortos, visto que não está presente nos vivos e os mortos já não são. Fecha aspas. Vejam, se todo bem e mal são oriundos da sensação, e se a morte é a perda de sensações, a morte não pode ser considerada nem um bem, nem um mal. Isso não significa, todavia, que não devemos pensar na morte. Ter consciência constante de nossa finitude é necessário para saber apreciar cada momento. O terceiro remédio do tetrafármaco afirma que é fácil alcançar o que é bom. Nós podemos compreender melhor tal formulação a partir do texto da carta a Meneceu, na qual Epicuro afirma que os desejos podem ser classificados em naturais e vazios. Entre os naturais, alguns são necessários, mas outros apenas naturais. E entre os necessários, por sua vez, alguns são necessários para a felicidade, outros para a eliminação das perturbações do corpo e os terceiros simplesmente para a vida. Tendo em vista que o prazer para Epicuro é apenas a ausência de dor e que uma vida feliz é uma vida voltada a este tipo de prazer, alcançar o que é bom está ao alcance de todos. A dieta de Epicuro consistia, na maioria das vezes, de apenas pão e água, mostrando que é fácil obter o necessário para livrar nosso corpo das desagradáveis sensações de fome e sede. E o quarto remédio do tetrafármaco dá conta que é fácil suportar o que é terrível. Novamente, a concisa formulação do pergaminho não nos permite apreender o que Epicuro realmente pensava sobre suportar a dor, sobretudo aquela relacionada ao corpo. O filósofo do jardim afirma que a dor pode ser leve ou aguda. No primeiro caso, a dor sendo leve, nós podemos suportá-la justamente por ser branda, porque doenças de longa duração permitem que os prazeres corpóreos excedam a dor. Agora, já no segundo caso, dores agudas, tendo em vista que dores muito intensas nos levarão a uma morte rápida, as dores também não terão longa duração, já que a morte é o cessar de toda sensação. A filosofia de Epicuro é a mais adequada em certos casos de aconselhamento filosófico. Tendo em vista que a maioria dos indivíduos busca pelas consolações da filosofia justamente para superar conflitos e desconfortos, e tendo em vista também que a filosofia de Epicuro visa nos livrar de tudo o que nos traz perturbações, os seus ensinamentos podem, em última instância, nos ajudar a refletir sobre praticamente qualquer situação, ação ou decisão que precisamos tomar. De certa maneira, toda ação humana pode ser vista e reduzida a um tipo de busca de prazer ou eliminação da dor, de modo que Epicuro nos fornece uma ética que abrange a totalidade de nossas ações. De especial relevância é a distinção de Epicuro entre os tipos de prazeres. Ter uma compreensão clara do que realmente precisamos para uma vida feliz pode nos livrar de inúmeras aflições da alma, assim como saber evitar as armadilhas dos desejos não naturais e não necessários. Imaginemos o caso de uma jovem chamada Ana, a qual passa por um momento difícil por não ter conseguido ingressar no ensino superior. Como este era um grande sonho de sua família, Ana sentiu que seu fracasso desapontou todos aqueles que mais importam em sua vida, o que acabou se refletindo também em seu humor. Seus pais pensam agora que ela passa por um quadro depressivo
e talvez estejam considerando auxílio psicológico ou mesmo psiquiátrico para ela. Aos 19 anos de idade, Ana ainda não teve muitas experiências semelhantes a esta na vida, de modo que este fracasso parece maior do que realmente é. Em primeiro lugar, nós poderíamos perguntar a Ana sobre o seu real desejo. Ela busca ingressar no ensino superior para realizar um projeto pessoal ou devido à pressão de sua família? Vejamos o que afirma Epicuro sobre os prazeres em sua Carta a Meneceu e como esta reflexão pode auxiliar a jovem Ana de nosso exemplo. Abre aspas. Tens de considerar que alguns desejos são naturais, outros vãos. E dos que são naturais, alguns são necessários e outros apenas naturais. Dos desejos naturais, alguns são necessários para a felicidade, alguns para o bem-estar do corpo, alguns para a própria vida. O homem que tem um conhecimento perfeito disto saberá como fazer toda a sua escolha ou rejeição tender para ganhar saúde do corpo e paz de espírito, dado que este é o fim último da vida bem-aventurada. Fecha aspas. Repare que, para Epicuro, devemos refletir sobre nossas escolhas sempre tendo como critério o prazer. Ninguém escolhe conscientemente aquilo que é prejudicial ou que lhe causará dor sem recompensa, mas em cada decisão reside uma promessa de prazer. Se escolhemos tomar uma injeção, por exemplo, nós passamos por uma dor temporária para que nosso prazer seja maior por um período mais prolongado, isso é, uma vida saudável sem aquela doença contra a qual nos protegemos. Se escolhemos fazer uma tatuagem, passamos por algumas horas de dor porque acreditamos que o prazer estético ultrapassará a aflição momentânea daquele procedimento. Ou então, ao nos sentarmos à mesa de um restaurante e lermos o cardápio, estamos decidindo qual prato nos trará o prazer máximo. Escolha esta que muitas vezes também leva em conta fatores como nossa saúde e o bem-estar a longo prazo. Se evitamos bacon, gorduras ou outros ingredientes que possam nos levar à dor posteriormente, fazemos isso tendo em vista o prazer a longo prazo no sentido de ausência de dor. Vejam que estes são apenas alguns exemplos sobre os desejos naturais e suas variações. Epicuro ainda nos adverte, no entanto, sobre aqueles desejos oriundos das vãs opiniões dos homens, tais como o desejo de honras e poder. Não se trata aqui de um desejo natural ou necessário, porque ninguém precisa estar matriculado em uma instituição de ensino superior para se ver livre de dores físicas. Então, a dor da jovem Ana, de nosso exemplo fictício, vem das opiniões dos outros. A dor da jovem Ana vem do fato de ela não se adequar a expectativas depositadas sobre ela. Epicuro afirma ainda o seguinte em sua Carta a Meneceu, abre aspas, nem beber e dançar continuamente, nem o amor sexual, nem a fruição de peixe, ou seja o que for que a mesa luxuosa oferece, gera a vida agradável. Ao invés, esta é produzida pela razão que é sóbria, que examina o motivo de toda a escolha e rejeição, e que afasta todas aquelas opiniões através das quais a mente fica dominada pelo maior tumulto. Fecha aspas. Repare que nesta passagem, Epicuro afirma explicitamente sobre opiniões que trazem tumulto às nossas mentes. O antídoto a estas perturbações passa por um exame racional dos valores e da filosofia informal com que cada indivíduo interpreta o mundo ao seu redor. O sofrimento de Ana é evitável, mas ela precisa se dedicar à reflexão filosófica a fim de criticar, criticar no sentido de purificar, os valores que lhe foram inculcados por sua cultura e educação. A Ana pode estar de fato passando por um quadro melancólico. Sigmund Freud afirma que a melancolia decorre da perda de um objeto, seja este objeto uma pessoa, um ideal ou até mesmo um país. Tendo em vista a pouca idade de Ana,
Provavelmente ela ainda guarda algo da típica sensação de onipotência dos adolescentes, e sua reprovação pode ter contribuído para o agravamento da percepção de fracasso ao não conseguir ingressar no ensino superior. A melancolia é a perda de uma ilusão, e precisamos perguntar a Ana agora o que ela realmente esperava de seu desempenho e o que essa derrota temporária significa no curso de sua vida. Repare então que o aconselhamento filosófico envolve corrigir inconsistências na visão de mundo de seus convidados. Precisamos perguntar a Ana por que ela se submete às expectativas de sua família e se ela acredita que alguém que sempre se submete às expectativas e desejos dos outros pode de fato ser feliz. Pode alguém ser feliz se submetendo sempre às expectativas e desejos dos outros? Talvez Ana pense que o amor ou a aceitação de sua família estejam condicionados aos resultados do vestibular. Mas talvez isso não seja verdade. E mesmo se o for, ela deve compreender que ela merece ser amada por ser quem é e não por aquilo que faz ou conquista. O rumo do aconselhamento dependeria das respostas que Ana daria a cada uma dessas questões. Encaminhando então para o final deste episódio, vamos fazer um breve resumo. Nós vimos no episódio de hoje que a filosofia epicurista é, antes de tudo, uma prática voltada ao cuidado de si. Epicuro nos convida a refletir sobre os deuses, a morte, os desejos e a dor, oferecendo perspectivas que continuam atuais em um mundo no qual muitos ainda sofrem por expectativas dos outros ou medos internalizados. Uma vida feliz não depende de conquistas grandiosas, mas de prazeres simples, naturais e necessários. E com o exemplo de Ana, aprendemos também que o sofrimento muitas vezes nasce de opiniões alheias e da ausência de reflexão crítica sobre o que realmente importa para nós. Um dos principais ensinamentos que você deve levar deste episódio é o seguinte: filosofar significa cuidar da alma. E nunca é cedo ou tarde demais para começar. E lembrando mais uma vez, inscreva-se em nossos cursos de filosofia. Os links para os nossos cursos estão na descrição deste episódio e também em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. E se você considera que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho do que sem ele, torne-se você também um de nossos apoiadores através da plataforma Apoia-se. O link está na descrição deste episódio, ou você pode digitar o endereço diretamente em seu navegador. É www.apoia.se/Filosofia Vermelha. E outra forma fácil de contribuir com este trabalho é fazendo qualquer contribuição através de nossa chave Pix, a qual é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha@gmail.com. Um grande abraço e até o próximo.